Nessa tarde ouviremos a pregação expondo a doutrina que nós confessamos no artigo de número 2 da Confissão Belga, a primeira parte desse artigo, que trata sobre a revelação geral. Então nós vamos ler artigo 2 da Confissão Belga, está ao final do nosso boletim. Artigo 2, como Deus se faz conhecido a nós. Nós o conhecemos por dois meios. Primeiro, pela criação, preservação e governo do universo, exposto aos nossos olhos como o mais magnífico dos livros, no qual todas as criaturas, grandes e pequenas, são como as muitas letras que nos levam a reconhecer claramente os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 20. Todas essas coisas são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Segundo, ele se faz mais clara e plenamente conhecido através da sua santa e divina palavra, tanto quanto para nós é necessário nesta vida, para a sua glória e nossa salvação. Agora vamos ao texto da pregação, Salmo 19, versículos 1 a 6. Salmo 19, versículos 1 a 6. A Escritura diz: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, Pai amado, veremos nesse instante a instrução na Tua palavra, a instrução na sã doutrina que confessamos. Pedimos Tua graça e a iluminação do Teu Espírito Santo para que sejamos capazes de compreender esta sã doutrina exposta no Salmo 19 e guardá-la em nosso coração e reagir a essa verdade de maneira apropriada. Concede-nos, portanto, nessa tarde, a bênção de ouvir fielmente a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, nos últimos domingos nós ouvimos 4 sermões sobre o artigo 1 da Confissão Belga. Ouvimos sobre a existência, sobre a natureza e sobre os atributos gloriosos do nosso Deus. E agora, vamos dar um segundo passo. Nós vamos para o artigo 2 da Confissão Belga, que nos diz que nós podemos conhecer a Deus por dois meios, através de duas formas. E ao pensar sobre isso, sobre este assunto da revelação de Deus, nós precisamos ter em mente que esse conhecimento de Deus não é o fruto de uma busca humana, não é que os seres humanos decidiram que procurariam por Deus e o encontraram, mas é a revelação, é o próprio Deus quem, por assim dizer, abre a cortina e nos revela aquilo que Ele deseja revelar a respeito de si mesmo. E como é que Deus se dá a conhecer aos seres humanos? A nossa confissão resume o ensino bíblico dizendo que Ele faz isso através de dois meios. A esses dois meios nós nos chamamos, na teologia, de revelação geral e revelação especial. Então,
podemos dizer, usando as próprias palavras da nossa confissão, que nós temos então 2 livros que nos revelam a Deus. Através desses 2 livros, Deus nos fala. Nós temos as Sagradas Escrituras, na qual temos a revelação especial. Este é o livro que trata sobre o conhecimento para a salvação e para a comunhão com Deus. E temos a criação, preservação e o governo do universo, que a nossa confissão chama de o mais magnífico dos livros. Isso é a revelação geral, pela criação, preservação e governo do universo. Essa revelação geral, ela não é uma revelação para a salvação, mas ela fundamenta a responsabilidade humana também neste assunto. Portanto, toda a realidade ao nosso redor, tudo que foi criado, tudo que está sendo preservado e todas as dimensões do governo de Deus são não apenas um pano de fundo para a nossa existência como seres humanos, mas é, antes de tudo, uma comunicação ativa e estratégica da parte de Deus. Deus está falando através desse meio. E certamente esta verdade é ensinada por toda a Escritura, mas o Salmo 19, especialmente os versículos 1 a 6, é um dos textos mais claros usados para este fim. E é por isso então que nessa tarde eu vos anuncio a palavra de Cristo sob o seguinte tema: a glória de Deus na criação, preservação e governo do universo. Nós vamos observar alguns pontos sobre isso. Primeiro, é que esta glória de Deus na criação, preservação e governo do universo é anunciada a nós, é proclamada de forma contínua. Então, o primeiro ponto é a proclamação contínua da glória de Deus. Isso é evidenciado nos versículos 1 a 4. Vamos ler mais uma vez. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, como é que o salmista começa tratando deste assunto? Temos aqui uma coisa que nós chamamos de personificação. É como se a criação, os elementos da criação, os céus e tudo mais, fosse uma pessoa que vai fazer alguma coisa, que tem uma ação. Nesse caso, é como se a criação fosse um eloquente pregador que vai anunciar a glória de Deus. Diz aqui, os céus proclamam e o firmamento anuncia. Essas palavras devem ser lidas em harmonia com Isaías 40, versículo 26, que nos diz o seguinte: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então, Isaías está nos dizendo, olhe para o céu e se pergunte, quem criou tudo isso? E a resposta é, foi Deus. Deus conhece a quantidade das estrelas e Deus sabe o nome de todas as estrelas. Elas estão sobre o seu controle, elas vieram pela a existência pela palavra do seu poder. Essa passagem de Isaías, ela evidencia que a criação, então, não é um evento, um fruto do acaso, mas ela é algo da vontade deliberada de Deus, do poder de Deus. Deus quis. Por isso lemos no livro de Gênesis, disse Deus, haja, e então passou a existir. E quando ele descreve os céus como anunciadores, como proclamadores da glória de Deus, está dizendo que, vinculando isso à adoração, dizendo que a adoração não é apenas uma resposta subjetiva a essa revelação,
mas é uma exigência desta revelação, porque Deus está falando. O que ele está dizendo por meio dos céus, das estrelas, do sol e de tudo isso? Ele está dizendo, eu sou um Deus de glória. E quando ele diz, eu sou um Deus de glória, qual deveria ser a atitude de todos os joelhos? Deveriam se dobrar. A atitude de todas as línguas, elas deveriam confessar, ele é o Senhor. Há uma pregação de nível universal. Então, essa exigência de adoração é baseada na revelação objetiva. De fato, está diante dos olhos de todos os seres humanos os atos da criação. Então, existe uma proclamação, podemos dizer, existe um púlpito montado no qual a criação está sempre pregando. Observe o versículo 2, que diz então que esse discurso, essa pregação, é um ato contínuo, porque diz assim, um dia discursa a outro dia, e agora o paralelismo, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, em qual momento não há essa pregação? E a resposta é, em nenhum momento. De um dia para o outro, de uma noite para outra. O púlpito está montado, os céus estão sempre proclamando a glória de Deus. Não há um vazio, um hiato nesta comunicação. É uma incessante transmissão, podemos dizer, de dados sobre a majestade de Deus. Sempre a criação está nova e novamente apontando para o Criador. Agora olhe para o versículo 3. Nós somos informados de que a respeito da natureza desta fala, desta proclamação, é uma natureza única. Por quê? Porque é uma linguagem sem palavras. Não há um som que possa ser percebido pelo ouvido humano. Então a criação está proclamando, mas não é algo perceptível ao ouvido humano. Agora, essa pregação, então, é uma linguagem que não usa palavras. Não se pode ouvir o som desta proclamação, mas a proclamação existe. Agora, qual é o alcance desse discurso silencioso? O alcance é o alcance universal. Veja o que diz. Por toda a terra, até os confins da terra. A voz da criação é, portanto, a linguagem mais difundida. Então, pensemos assim, se eu não me engano, a língua mais falada no mundo é o mandarim. O inglês, se não for a segunda, está lá entre as primeiras. E muitas outras línguas são muito faladas, o espanhol, por exemplo. Mas se você fala português e você chega na China, com certeza você não vai ser entendido. Porque fala outra língua. Há limitações das linguagens. Mas aqui estamos falando de uma linguagem que alcança o mundo inteiro. Pode ser uma pessoa rica nos Estados Unidos, uma pessoa no interior da China, uma pessoa em uma tribo na América do Sul, um indígena, ou alguém que está no continente africano, não importa, pode estar na Islândia, no meio onde só tudo é branco, tudo é gelo. Ainda assim, quando ele olhar para o céu e observar a aurora boreal, lá está o púlpito armado, lá está a pregação, lá está Deus falando por uma linguagem que não tem palavras. A voz de Deus está sendo anunciada, a glória de Deus está sendo anunciada. Esta linguagem, então, percorre toda a extensão do globo. E o que ela garante? Ela garante que não há nenhum povo, nenhuma língua, e podemos dizer, nenhuma pessoa que fique fora dessa pregação. Todas as pessoas do mundo que já vieram, que já foram, que estão agora, podem ouvir, por meio da criação, a voz que está anunciando a glória de Deus. Mas essa revelação, ela não possui apenas um propósito didático para apontar para o Criador. Mas notem, ela tem um peso jurídico sobre o qual a confissão nos lembra.
Ouçam o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, a criação, a revelação geral, torna os homens indesculpáveis. Deus está revelando a sua glória. Que atributos são proclamados nesta linguagem universal? Podemos mencionar muitos, mas mencionaremos alguns. Primeiro, de forma clara, o atributo da onipotência de Deus. O poder de Deus é demonstrado na criação e na preservação de todas as coisas. Segundo, a sabedoria de Deus. Ela é evidenciada na ordem perfeita, na arquitetura do universo. Pense assim, se a Terra fosse um planeta para cima, um planeta para baixo na nossa galáxia, isso geraria um problema que nós estaríamos mortos, ou de frio ou de calor. Tem um lugar certo para a Terra. Tem um lugar certo para cada órgão do nosso corpo. Tudo faz sentido. Tudo tem uma relação também com a matemática, profundamente relacionado à matemática. Há uma ordem deliberada na criação, não uma questão do acaso. É por isso que é possível fazer ciência, porque tem ordem, porque tem um elemento lógico por trás das coisas que foram criadas. Então isso revela a sabedoria de quem criou todas as coisas. Mas também podemos ver a bondade de Deus. A bondade de Deus manifesta no governo providencial, em que percebemos como Deus rege todas as criaturas para que sirvam ao homem, para que o homem sirva a Deus. Isso fica claro na própria ordem da criação. O homem foi o último a ser criado, para que quando ele fosse criado houvesse um lar, uma casa, houvesse luz, houvesse plantas e flores, animais e pássaros. Deus revela a sua bondade. E a revelação de Deus, então, por meio de tudo isso, revelando os atributos e a sua própria divindade, diz Romanos 1, 20 e 21, que isso é tão claro na criação, que isso torna os homens indesculpáveis. Nenhum ser humano poderá, diante do Criador, dizer: olha, eu nunca tive o pensamento de que existia um Criador, que existia um Deus que criou todas as coisas. A eficácia desta proclamação é suficiente para o conhecimento do poder eterno de Deus, mas somos lembrados, por causa da queda dos nossos primeiros pais, o coração do homem é um coração insensato e obscurece a verdade. Como? Por exemplo, quando os descobridores chegaram ao Brasil e viram os indígenas aqui, eles estavam adorando o sol, Tupã. Então, essa distorção, em vez de reconhecer a Deus como Criador ao olhar para o sol, os homens fazem da criação motivo da sua adoração. Então, o coração insensato do homem obscurece a verdade e isso resulta em condenação. Romanos 1 explica isso. Agora, vamos olhar para o restante do nosso texto, que mostra um exemplo magnífico. Isso é o segundo ponto. O exemplo magnífico. Salmo 19, versículo 4, parte final, até o versículo 6. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor.
Então, dentro do exército dos céus, o salmista destaca o sol, não como uma divindade pagã a ser adorada, mas como um servo que vai executar sua trajetória sob o comando soberano de Deus. O texto afirma: aí, ou seja, nos céus, Deus pôs uma tenda para o sol. Isso é para falar do percurso do sol, para dizer que isso não é fruto do acaso ou da sorte, mas é a direção imposta pela determinação de Deus. E para descrever o vigor do governo divino sobre o sol, o salmista escolheu duas metáforas. O sol é comparado a um noivo que sai dos seus aposentos com alegria. Então, ele cumpre o seu papel com alegria. Basta você olhar para um rapaz recém-casado, você vai entender. Existe um brilho nos olhos, uma alegria recente, algo que ele está experimentando de ter uma esposa. Então, o sol sai com alegria para cumprir o desígnio que lhe foi imposto pela soberania de Deus. Mas ele também é comparado a um herói ou um guerreiro. Ele vai cumprir seu trabalho com fidelidade, com força, com precisão. Então, ele fará tudo conforme as leis que Deus estabeleceu. De novo, está usando personificação, como se o sol fosse uma pessoa, fosse um noivo e um guerreiro. O sol, então, meus irmãos, alcança novamente todos os homens. Todos os lugares, o sol pode ser percebido, mesmo nas partes mais frias, mas lá, em algum momento do dia, o sol aparece. Ele alcança todos os povos e o texto diz: nada se esconde ao seu calor. Quando usa essa expressão, nada se esconde ao seu calor, isso meio que tem a intenção de apontar, aqui de uma forma poética, para a onisciência e a onipotência de Deus, a providência vigilante de Deus. Não há como fugir do calor do sol, não há como fugir da providência de Deus. O sol penetra até as fendas mais profundas, a visão de Deus, o governo de Deus também. Então, nada está acontecendo por acaso. Deus está governando o sol e todas as coisas debaixo do sol. O sol, então, é uma pregação diária. Deve entender isso. Quando você acordar de manhã, ou você está ainda no seu quarto e a luz do sol bateu, e você está vendo a luz e sentindo o calor da manhã, dizendo a você: levante-se, você tem que trabalhar. Tem um pregador batendo a sua janela. Dizendo o quê? Proclamando o quê? A glória de Deus. Isso é curioso pensar. Vocês vêm até o domingo, até este prédio, e ouvem duas pregações. Mas vocês estão ouvindo uma pregação contínua, de manhã até outra manhã, de uma noite até outra noite. A criação de Deus está também pregando a vocês. Então, o sol é uma evidência diária de que Deus está governando e preservando todas as coisas por uma mão que não falha. Para o crente, isto é um consolo indizível. O sol, as estrelas e todas as criaturas não são joguetes do destino, mas são servos sob a mão de Deus. Aquele que assegura que tudo vai acontecer conforme sua vontade. Então, isso está sendo proclamado a cada dia. Essa revelação geral pela criação, preservação e governo do mundo, Deus está falando, então, o tempo todo com todos os povos. Para ensinar sobre isso, o artigo 2 da Confissão belga recorre a uma metáfora extraordinária. Ele diz que o universo é como o mais magnífico dos livros.
Então pense, se o universo é um livro, significa que possui um autor. Alguém o escreveu. Também significa que possui o que podemos chamar de uma estrutura gramatical, que possui uma mensagem que pode ser entendida. Então, nesse livro, cada criatura, desde as vastidões galácticas até as minúcias atômicas, que não podem ser vistas a olho nu, tudo é como se fosse, cada uma das criaturas é como se fosse uma letra neste livro. E quando olhamos para toda a criação, temos então uma mensagem. Então a diversidade, a complexidade e a beleza, a ordem da criação, formam, por assim dizer, um alfabeto que comunica a glória de Deus, de maneira que isso pode ser percebido pelo entendimento humano. Então, as criaturas não são apenas objeto de estudo, como os cientistas devem estudar, mas todas as criaturas são servos de Deus. São letras do livro que está proclamando a existência de Deus, a glória de Deus. Então, as criaturas, pela sua função e pela sua existência, estão dizendo: Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é sábio, Deus é bom. Então, por exemplo, quando você está em sua casa e você comprou no mercado e agora tem em sua casa uma manga. Acho que está quase na época, ou já terminou a época de manga. Você tem a manga. Então você corta aquela coisa linda, amarela, muito bonita, né? Quando aquela manga grande. E você sente o aroma desta manga. Você corta e prova e sente que é doce, que é boa. Você já pensou que esta manga está sendo para você um pregador? Está dizendo: olhe, veja como Deus é bom. Ele deu a você experimentar, em primeiro lugar, a beleza desta manga, a cor, formato. Mas Ele deu também a você experimentar o aroma desta manga, para que ela se torne aprazível a você, para que você tenha desejo de comê-la. Mas Ele também deu a você que esta manga tenha um sabor delicioso, para que quando você comer, para ter os nutrientes que a manga oferece, isso não seja só um ato mecânico de comer, mas haja um prazer e uma alegria que sejam remetidas ao próprio Deus. Isso é verdade a respeito de mangas, de árvores, de animais, de estrelas, de tudo que existe na criação. Todas as criaturas são postas diante dos nossos olhos para nos levar a reconhecer claramente a divindade e o poder eterno de Deus, servindo como meios para que o homem contemple o invisível através do visível, para que o visível eleve sua alma para o Deus invisível. E, amados irmãos, a compreensão, então, de que o universo é, como diz a Confissão Belga, o livro magnífico de Deus, deve nos levar imediatamente a algumas implicações. Uma delas deveria levar à igreja e aos membros e aos nossos filhos, especialmente, a terem um desejo pela investigação científica. A investigação científica, e podemos acrescentar, a apreciação estética, mudam quando nós compreendemos isso. Não são um ato meramente material, humano, mas ganham uma conotação de erudição espiritual. Por quê? Porque quando alguém está investigando a natureza, tentando entender como é que essas coisas existem, quais são suas funções, quando alguém faz isso, em última análise, está tentando, por assim dizer, ler os pensamentos
de Deus expressos na matéria. Deus está falando ali e o cientista está tentando ler a palavra de Deus através da criação. Então, a ciência e o estudo da natureza são, em certo sentido, um ato de culto. Não é uma coisa para o cristão desprezar e dizer, que os ateus fiquem com a ciência, eu ficarei com a Bíblia. Nada mais ignorante. Você deve ter a Bíblia e amar a ciência, porque a ciência aponta para a glória de Deus. Então, quando alguém é capaz de discernir as leis da física ou da biologia celular, está, por assim dizer, sendo inserido numa contemplação da glória de Deus. Uma outra implicação. Isso tem a ver com a mordomia da criação. Se estas criaturas e tudo que foi criado são letras no livro de Deus, a natureza é um texto que revela o autor. O que é a destruição ambiental? É uma destruição do livro. Deus está falando e você está martelando o púlpito. Você não tem o direito de fazer isso. Muitas vezes nós caímos em armadilhas terríveis, meus irmãos. De um lado, nós temos pessoas que estão apenas preocupadas com ambientalismo. Estão lá, o ambientalismo é para eles um Deus que eles querem se prostrar, como eles vão dizer, mãe natureza. E toda essa linguagem que vocês conhecem estão nos filmes, nas séries, etc. É verdade. E nós não devemos cair nessas malhas ideológicas que transformam a criação em algo a ser adorado. Isso é uma coisa. Mas a outra é que o crente, ele também olhará para o mundo e dirá, como um pastor amigo meu disse certa vez, é o quintal de Deus. E isso eu nunca me esquecerei, uma lição daquelas inesquecíveis. Alguém estava numa van, vários homens cristãos, reformados, numa região de praia, nordeste do nosso país. Tinham acabado de participar de um estudo dedicado aos homens. O pastor, motorista da van, estava assim, pastor reformado, conversando com alguém, os outros homens já estavam na van para voltar para a cidade de onde tinham vindo. E um deles, de repente, abriu a janelinha da van, um pacotinho de biscoito vazio, jogou lá fora e fechou. O pastor olhou aquilo, pegou o pacote de biscoito, abriu por fora e disse, meu irmão, você está sujando o quintal de Deus. Jogou o papel lá dentro de novo. Sim, isso é verdade. Nós devemos ser cuidadosos com a criação, porque Deus está se revelando por meio delas. Quando você olha, por exemplo, para um rio com águas lindas, você vai até uma cachoeira, por exemplo, e vê águas cristalinas e maravilhosas. O que isso remete? Você, como um cristão, vai lembrar-se do Senhor Deus. Vai dizer, glória a Deus, porque Deus criou uma coisa tão bonita. Mas quando você vai até o rio Tietê, com toda a sua sujeira, lama e fezes, você não vai conseguir remeter o Tietê a Deus, porque está contaminado, está podre, por causa da ação dos homens. Então veja como a ação dos homens destruindo a criação é como se fosse uma quebra da pregação, é como se pegasse o sermão e rasgasse o sermão. Deus está falando. Então o crente deve preservar a criação de Deus. E por fim, meus amados irmãos, devemos chegar à conclusão de que tudo isso aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que nós sabemos disso? Sabemos isso através do outro meio, a revelação especial. Vejam como a Escritura Sagrada relaciona criação, preservação e governo do universo com Jesus Cristo. A criação, lemos na Escritura, Deus é a fonte de tudo que foi criado. E a Escritura diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus Cristo.
Ele é a palavra de Deus, ele é aquele por meio de quem tudo veio à existência. Então, a criação é um discurso de Deus. Mas agora podemos dizer, que tipo de discurso? A criação é um discurso cristológico em sua origem, porque é Cristo quem criou e é Cristo quem está falando. Cristo fala por meio da criação. Mas Cristo também fala por meio da preservação. A criação não está sob autonomia. A Escritura deixa claro, Deus mantém e sustenta todas as coisas. E em Hebreus capítulo 1, versículo 3, ao falar sobre Jesus Cristo, o autor da carta aos Hebreus diz que o Senhor Jesus Cristo, ele diz que o universo inteiro é sustentado pela palavra do seu poder. Cristo é quem está falando pela preservação de todas as coisas. Mas agora chegamos ao governo. Nada acontece por acaso. É Jesus Cristo também quem conduz soberanamente todos os eventos conforme a sua vontade santa. De modo que nada nesse mundo pode acontecer sem a sua disposição. O que ele disse? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, em toda a criação. Ele é o soberano assentado no trono, sob as rodas da providência, como vimos na visão de Ezequiel. Então, em tudo que foi criado, em tudo que está sendo mantido e em tudo que acontece, quem está falando? Jesus Cristo está falando e revelando a glória de Deus. Felizes aqueles cujos olhos foram abertos para ver essa glória na criação. E possamos, portanto, irmãos, nos revestir de profunda admiração. Ao olhar para a criação, possamos sempre meditar naquele que criou tudo, preserva tudo e governa tudo com sabedoria infinita. A Deus, o autor deste magnífico livro, seja a glória eternamente. Amém.